Bom, gente, então vamos lá, vamos continuar a aula, né? Agora nós vamos fazer a videoaula de história, tá bom? Então vamos lá. Na aula de história, nós vamos trabalhar com o livro de história nas páginas 219, 220, 221, 222 e terminamos na página 224 o conteúdo que será ministrado, né? Ensinado a vocês hoje, certo? Então vamos começar pela página 219. Vamos falar sobre as identidades que formam a cidade, tá bom? Então a história da cidade e seus acontecimentos importantes fazem parte da identidade das pessoas que vivem ali, pois elas se identificam com as tradições e o modo de vida do lugar, da cidade, né? Em outras palavras, o conjunto de acontecimentos, as coisas que aconteceram nas cidades, elas marcam as pessoas, certo? E as pessoas estabelecem uma relação de pertencimento, de identidade com esse determinado lugar. Por exemplo, sua casa, seu quarto. Você decorou seu quarto do jeito que você queria. Por exemplo, as meninas, pode ser que tenha um cartaz e uma boneca, tenha uma parede rosa, tenha uma cama com lençol do jeito que você gosta, não é isso? Isso torna aquele lugar seu, porque você montou aquele lugar. Aí eu pergunto, será que um menino que receba um quarto de uma menina vai dizer, esse é meu quarto? Não, né? Não, porque ele iria fazer o seu quarto de uma maneira diferente. Então é do mesmo jeito com as cidades. As pessoas que vivem nas cidades construíram essa cidade e construíram as tradições e a cultura da cidade. Então nós dizemos que elas têm uma identidade com a cidade. Por quê? Porque ajudaram a construir, ajudaram a criar as tradições e etc. Ok? Continuando. As pessoas que vivem em uma mesma cidade geralmente compartilham hábitos parecidos com o modo de ser, como o modo de ser, de se vestir, a maneira de falar, os alimentos, os pratos comidos no dia a dia. Quer ver um exemplo disso? De uma forma geral, nós nos vestimos de uma forma muito parecida, salvo algumas exceções, certo? Mas nos vestimos basicamente da mesma forma, comemos basicamente a mesma coisa, gostamos de comer feijão, arroz, carne, suco, salada, ok? Mas em outros países não é assim. Por exemplo, lá no Japão, eles comem sushi. E é comum para eles, mas para nós comer sushi não é uma coisa comum. Por quê? Porque isso não faz parte da nossa tradição alimentar. Não faz parte da nossa cultura comer sushi todos os dias. Mas lá no Japão, faz parte da cultura deles. Faz parte da tradição, entendeu? Então, cada povo que vive junto em uma cidade tem hábitos muito parecidos uns com os outros. As identidades são formadas com base nos grupos culturais que deram origem à cidade, como africanos, indígenas, imigrantes de várias partes do mundo. Isso aqui é muito importante, viu, gente? Então, as tradições das cidades têm a ver com quem fundou a cidade. Se a nossa cidade tivesse sido fundada por pessoas que vieram da Alemanha, nós teríamos cultura e tradições parecidas com a da Europa. Se nossa cidade tivesse sido fundada por pessoas que vieram da África, nós teríamos tradições e cultura parecida com as pessoas que vivem na África. Mas nós fomos colonizados por portugueses, então nós temos uma cultura parecida com a de Portugal. Até mesmo o idioma, a maneira de falar é muito parecida com o de Portugal. Então isso é importante. Então, as cidades, certo? Elas foram fundadas por grupos que vieram de outros países aqui no Brasil, né? E cada cidade tem uma história diferente que tem a ver com o povo que colonizou
essas cidades. Bom, vamos continuar. Os africanos chegaram ao Brasil a partir do século XVI, 1501 e 1600, quando passaram a ser trazidos para trabalhar de forma forçada nas lavouras de cana-de-açúcar, nos engenhos, nas lavouras de algodão, nas lavouras de tabaco e cerca de 2 séculos e meio depois nas minas e nas fazendas de gado. Durante cerca de 300 anos, africanos foram trazidos para o Brasil e escravizados. Eram obrigados a trabalhar, podendo ser vendidos e trocados como mercadoria, além de muitas vezes serem castigados e maltratados pelos seus senhores. Então ele está falando aqui do caso dos africanos. Os africanos, gente, eles não vieram para o Brasil porque escolheram. Os africanos vieram forçados. Eles eram capturados na África, aprisionados e eram trazidos para o Brasil e aqui eles eram vendidos como escravo. E quando se tornava escravo, ele trabalhava, apanhava, ele podia ser vendido, podia ser alugado. Ele passava a trabalhar de uma forma obrigatória, sem receber nem sequer salário, certo? Só recebiam a comida e o lugar para dormir, certo? Então, muitos escravos se rebelaram e lutaram por liberdade e melhores condições de vida. Acho que é uma coisa até bem simples de entender, né? Que quando você está sofrendo em um determinado lugar, apanhando, você quer ter uma vida melhor. E os escravos também quiseram ter uma vida melhor. É tanto que eles lutaram, muitos morreram lutando, muitos fugiam, como a gente vai falar aqui, certo? Na página 220. Vamos lá para a página 220. Uma das formas de demonstrar essa insatisfação era a fuga. Era muito comum que os escravizados fugissem e se escondessem em um lugar chamado quilombo, certo? O quilombo, gente, eram comunidades, eram pequenas cidades no meio da mata, em lugares escondidos, onde os escravos que fugiam iam viver. Então, vamos supor, eu tenho uma fazenda, eu tenho 10 escravos nessa fazenda. Quando um escravo meu fugia, ele fugia, ia-se embora e ele ia procurar esses quilombos. Nesses quilombos, ele podia viver de maneira livre, com outros escravos que haviam fugido também. Então, aqui abaixo, nós temos um texto, certo? Que vocês vão ler na página 220. O nome do texto é Quilombos, o sonho de liberdade, explicando um pouquinho mais sobre como era a vida no quilombo, quem eram as pessoas que faziam parte do quilombo, quem liderava, como os quilombos surgiram, certo? Vocês vão ler isso aí, que vocês vão ter questões para responder sobre isso daqui a pouco, certo? Passamos para a página 221, certo? A palavra quilombo significa sociedade, união. Os habitantes dos quilombos eram chamados quilombolas e nessas comunidades cultivavam alimentos e praticavam o comércio, vendendo nos povoados próximos o que produziam, certo? Então, nesses quilombos, as pessoas que iam viver nesse quilombo, elas passavam a ser chamadas de quilombolas. Esses quilombolas, lá eles plantavam, pescavam, produziam artesanatos de palha e etc. Muitos outros materiais também, eles faziam artesanato. Só estou dando um exemplo, né? E essa produção de alimento, pesca, eles consumiam. Eles tinham por consumo próprio das pessoas que viviam no quilombo. Mas às vezes sobrava. E quando sobrava, esse que sobrava era vendido para as cidades próximas que quisessem comprar. Era muito complicado, porque quando eles encontravam esses negros, eles tentavam capturar e trazer esses negros de volta à escravidão. Então era uma atividade muito perigosa para os negros que viviam nos quilombos, certo? Então, mas eles faziam comércio com as cidades vizinhas, as cidades mais próximas dos quilombos, certo? E o que quer dizer quilombo? Quilombo é uma expressão que quer dizer sociedade, união. E lá eles viviam em união. Então, o que era plantado
era dividido entre todos os que viviam no quilombo. O que era pescado era dividido entre todos. O que era ganho vendendo para as cidades vizinhas era distribuído entre todos. Então o quilombo era o lugar onde os negros que fugiam viviam e os negros que fugiam iam viver, e lá eles viviam em união, em forma de uma sociedade. Em 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea, oficializando legalmente o fim da escravidão no Brasil. Com o fim da escravidão, muitos escravizados que haviam fugido para os quilombos continuaram vivendo nessas terras, formando as comunidades quilombolas. Então, as comunidades quilombolas eram comunidades que se formaram enquanto os negros estavam fugindo, e depois disso, quando a escravidão acabou, eles preferiram continuar lá. Por quê? Porque lá eles tinham identidade, eles construíram o lugar à sua maneira, viviam da forma como gostavam de viver, então formaram as comunidades quilombolas, certo? Então as comunidades quilombolas são as comunidades que se formaram, e como ficaram conhecidos os quilombos depois do fim da escravidão. Bom, então continuando, né? Hoje, a maioria dessas comunidades está localizada nas áreas rurais, onde vivem os filhos, netos e bisnetos dos antigos quilombolas, que mantêm as tradições culturais e a história de seus antepassados, certo? Então isso é muito importante. Ainda hoje existem comunidades quilombolas, então locais onde vivem descendentes, os netos, os bisnetos, os tataranetos dos antigos escravos que fundaram os quilombos, certo? Então hoje ainda existe e está localizado normalmente nas áreas rurais dos municípios, certo? Aqui no Rio Grande do Norte nós temos comunidades quilombolas, sim, ok? Finalizando essa página 221, desde a sua chegada ao Brasil, os africanos participaram da formação da identidade do povo brasileiro. É possível perceber várias de suas contribuições na alimentação, na língua, na festa, na música e na dança. Então, a participação dos africanos na nossa sociedade é muito grande, certo? A forma como nos vestimos, as músicas que cantamos, como o samba, o pagode, as religiões que eles trouxeram para cá, como as religiões africanas, como diversas que existem, né? Por exemplo, fugir aqui o nome, o candomblé é um dos exemplos de religião africana que tem muitos adeptos no Brasil. Também, gente, a comida, algumas comidas foram trazidas para o Brasil, né, pelos africanos, como por exemplo a feijoada. Feijoada, o acarajé também é outro prato que foi trazido. Danças também, como a capoeira, que é uma dança marcial que chegou ao Brasil por meio dos africanos. E muitas outras coisas, como expressões e etc., que vieram para o Brasil graças aos africanos que chegaram aqui e permaneceram, certo? Agora a página 222, já estamos chegando perto do fim, né? Vamos lá. Os descendentes dos africanos atualmente não vivem apenas nos quilombos, mas também nas áreas urbanas e rurais do Brasil. Grande parte da população do país é composta de negros e pardos que possuem ascendência africana. Então os descendentes são aqueles netos, bisnetos, trisnetos, tataranetos e assim sucessivamente, dos africanos que permaneceram no Brasil. Mas nem todo africano vive em quilombo, certo? Descendente de africano vive em quilombo. Muitos vivem nas cidades ou na área rural. E nós vemos que hoje uma boa parte da nossa população é composta por pessoas de cor negra. E isso em virtude do quê? Dos descendentes africanos, certo? Cada um de nós tem um pouquinho de africano também, certo?
que é resultado da mistura de raças que existe no Brasil. Então, nós dizemos que nós temos ascendência. O que é ter ascendência? Gente, ascendência é o mesmo que ter parentesco, ter traços herdados dos nossos antepassados. Ok? Continuando, apesar de representarem uma grande parcela da população e terem contribuído para a formação do povo brasileiro e sua identidade, boa parte dos afrodescendentes vivem em situação de desigualdade social e sofrem ou já sofreu algum tipo de preconceito. É só a gente lembrar o que está acontecendo aí, né? No Brasil e no mundo. Essas manifestações contra o racismo, certo? Então, isso é preconceito. O racismo que as pessoas de cor negra são vítimas no Brasil e no mundo, certo? Nós temos o caso aí que se vocês forem conversar com os pais de vocês, eles vão ajudar vocês a lembrar, a entender. O caso de George Floyd, certo? Um homem negro que foi morto por policiais lá nos Estados Unidos, e isso desencadeou, fez com que acontecesse uma série de protestos no mundo todo, pedindo o fim do racismo e lutando para que as pessoas sejam tratadas da mesma maneira, independente da cor da sua pele, certo? Que é um direito que todo mundo tem de ter os mesmos acessos e os mesmos privilégios, certo? Só que em muitos lugares do mundo, a pessoa que tem a pele negra, ela é maltratada, ela é violentada por sua cor, e isso não é certo, isso é racismo, certo? No Brasil e no mundo ainda existe isso, é algo que nós precisamos terminar. Por fim, porque ninguém é melhor ou pior pela cor da sua pele. Todos nós somos seres humanos, independente da cor que temos. Precisamos lembrar disso. Não podemos tratar ninguém melhor porque tem a pele branca e nem podemos tratar ninguém pior porque tem a pele negra. Ou vice-versa, certo? Então o racismo é uma coisa muito ruim que acontece em nosso país e no mundo também, certo? Então, para finalizar, página 224, falando sobre os indígenas, certo? Vamos lá. Você já se perguntou o que é ser indígena, o que é ser um índio, certo? Ser índio, gente, não é andar nu na floresta, porque para isso tem até um seriado aí que passa na Band, né? O nome do seriado é Largados e Pelados. E eles não são índios. Então, ser índios não é andar nu e ficar vivendo na floresta. Não. Ser índio é uma identidade étnica, certo? É uma raça. Então, os indivíduos que são índios são pessoas que são identificados por essa etnia indígena, certo? Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, existiam milhares de índios vivendo no Brasil. E esses índios eles foram mortos, certo? Restando apenas poucos indígenas. Continuando, uma comunidade é formada por um conjunto de pessoas. Nas comunidades indígenas, as pessoas que fazem parte delas são descendentes dos povos que viviam nas terras brasileiras antes da chegada dos portugueses. Então, olha só. Então, o povo indígena que existe hoje é um número muito pequeno. Por quê? Porque a grande maioria dessas pessoas foi morta pelos portugueses. Então, os que existem hoje são num número menor, vivem em lugares que são chamados de reservas indígenas, onde são protegidos pelo governo, certo? E eles são os descendentes daqueles índios que viveram há muitos e muitos anos no Brasil. Hoje, no Brasil, há cerca de 896 mil indígenas que estão vivendo em mais de 250 povos, cada um com suas tradições e história.
Então existiam mais de 200 milhões de indígenas vivendo na América quando os europeus chegaram aqui. E hoje só vive no Brasil 896 mil indígenas. Então muita gente morreu depois da chegada dos europeus, certo? A maior parte deles vive em área rural, de terras indígenas, que foram demarcadas pelo governo para que os indígenas vivam nelas e onde não indígenas não podem entrar sem autorização. São as reservas indígenas, né? Então, nessas terras, o governo demarcou, especificou que eram pertencentes aos índios e lá eles podem viver. E pessoas que não são índios não podem entrar, só podem entrar com autorização do governo, certo? Nessas áreas, nessas reservas indígenas, só podem entrar os índios, as pessoas que são índias e que vivem naquela reserva. Quem não é índio, não entra. Nestas terras, os índios trabalham para o seu sustento, criando animais e caçando. As crianças indígenas acompanham seus pais desde muito cedo nas atividades das aldeias, pois é observando e brincando e ajudando os adultos que elas aprendem como ser indígenas e realizar as atividades que farão quando crescerem, certo? Então isso é importante, certo? Os indígenas vivem nesses lugares, nessas reservas. Lá eles caçam, lá eles pescam, lá eles plantam, lá eles criam animais, certo? E dessa maneira eles vivem, certo? As crianças acompanham seus pais realizando essas tarefas e brincando também, porque essa experiência permite que eles aprendam o que é ser um índio e permite que eles, quando se tornarem adultos, possam viver da maneira indígena. Ok, gente? Bom, então a aula ficou um pouquinho grande, certo? Mas qualquer coisa, vocês podem me procurar, podem me fazer perguntas, que eu vou ter o maior prazer do mundo de responder, tá bom? Tchau, tchau. Aguardo as perguntas de vocês no grupo do WhatsApp. Tchau.